celebrar o Natal para nós é muito significativo. Como diz a própria palavra, Deus fala para nós nesse tempo. E a gente precisa acreditar as maneiras e as formas que Deus fala na nossa vida. Deus nos fala através de muitos sinais. Eu estava ali agora, antes da missa, eu estava comentando, cheguei mais cedo um pouco, estava comentando com o Monsenhor e com o Padre Ed. Lá em casa a gente costuma fazer, todo ano a gente faz uma campanha de Natal, aí o Rafa divulga, vai pedindo algumas doações. Então todo ano a gente sai para levar presentes para crianças carentes. E sobraram muitos presentes, alguns presentes. E sobraram e eles disseram, vamos guardar, tinha muita bola, vamos vaziar e ano que vem a gente distribui o que sobrou. E eu disse, não, a providência de Deus é para o tempo. Se Deus providenciou esses presentes, não é para o ano que vem. Se Deus providenciou, é para hoje, é para esse tempo, é para agora, Eu falei, deixa comigo que eu dou um jeito nele rapidinho. Então eu trouxe e já vai ser alguns, deve ser uns 90, 100 presentes. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque Natal é a gente acreditar nas providências de Deus. É o tempo da gente acreditar, não, Deus me deu algo agora e eu vou guardar um ano para... Não, é para agora. Se Ele deu é para esse tempo, é porque tem crianças, tem outras pessoas necessitadas. Ano que vem Deus providencia mais. Então, a gente precisa nesse tempo do Natal, meditar sobre muitas coisas que estão dentro da nossa realidade hoje. E uma das coisas que são muito próximas de nós, dentro da nossa própria realidade, e infelizmente vale para nós nesse tempo do Natal essa reflexão, é a ausência de Deus. Muitas pessoas estão vivendo a ausência de Deus. E o que é a ausência de Deus? A ausência de Deus é a ausência da graça. Por isso que uma pessoa, quando ela está na desgraça, não é porque ela está passando por uma doença, não é porque ela teve uma perda, não é porque ela tem uma dificuldade. A pessoa pode viver tudo isso na graça. E ela pode viver aparentemente tudo bem e está na desgraça. Porque a desgraça nada mais é do que a ausência da graça. Então a gente tem vivido um tempo onde as pessoas estão vivendo sem Deus. E o que é viver sem Deus? Além dessa ausência da graça, é a ausência de luz. É viver nas trevas, é viver na escuridão, é não saber para onde está indo, é não saber o que está fazendo, é não saber coordenar a própria vida, é viver sem rumo, sem direção, é viver perdido. E quantas pessoas a gente tem presenciado dessa forma? Porque as pessoas estão com a mente escura, estão com a vida nas trevas. A palavra de Deus hoje vai dizer que veio uma luz para iluminar a nossa vida. E essa luz, ela tem um nome. Essa luz, ela foi encarnada, ou seja, o verbo de Deus. O que é o verbo? É o logos, a palavra. Essa palavra, ela toma uma forma humana no ventre de Maria. Ela se encarna, a palavra toma essa forma humana, ela se encarna e vive no meio da humanidade para iluminar a humanidade. Mas as pessoas não querem saber de Deus. E por que as pessoas não querem saber de Deus? Isso já cumpre até a própria palavra, quando diz que muitos não suportarão a sã doutrina. E por não suportarem a sã doutrina, e por não quererem ouvir aquilo que Deus tem para dizer, preferem viver afastados. Por isso que a gente vive num momento onde as pessoas estão cada vez mais infelizes, cada vez mais perturbadas, cada vez mais sem encontrar sentido pela vida, cada vez mais com desgosto. Por que isso? Ausência de Deus, ausência dessa luz divina, ausência de uma luz de esperança, ausência de uma luz de coragem, ausência de uma luz de força. Quantas pessoas que estão se entregando cada vez mais, e quando você olha para aquela vida,
ela tem problema, ela tem dificuldade, mas comparando com outras, outras têm muito mais dificuldades, muito mais problemas, mas às vezes por pequenas coisas as pessoas estão se entregando, estão prostradas dentro de casa, estão prostradas numa cama, não querem sair mais, estão perdendo o sentido pela vida, não querem conversar, não querem comer, não quer tomar banho, não quer cortar um cabelo, ou seja, já se entregou. E por que se entregou? Existe uma treva interior, existe uma treva da alma, existe uma treva do coração, existe uma treva aonde tem feito com que as pessoas sejam cada vez mais dominadas e vão se afastando de Deus. Refletir sobre o Natal é exatamente isso, é trazer uma vida nova dentro de cada um de nós, é trazer uma luz que possa colocar para fora, porque as trevas não suportam a luz, a escuridão não suporta a luz. Se você entrar num quarto, se você entrar num ambiente escuro, quando você aperta o interruptor da tomada, o que acontece? Quando a luz aparece, as trevas desaparecem. Quando a luz aparece, a escuridão desaparece. Muitas coisas que as famílias estão vivendo é porque tem faltado a luz divina, é porque tem que se abrir mais para Deus, tem que se abrir mais para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente vai buscando a satisfação somente naquilo que eu quero, somente naquilo que me satisfaz, somente naquilo que me agrada. E essa busca incessante por uma realização pessoal tem colocado um vazio muito grande no coração das pessoas, porque a pessoa, ela é o egocentrismo dela, ou seja, é ela mesma, o centro da vida dela é ela, o centro das suas realizações é ela, o centro das suas realizações são os seus desejos, são as suas vontades, é o egocentrismo, ou seja, o seu ego, a sua vida, a sua pessoa, a sua personalidade é o centro de todas as coisas. E na verdade a gente precisa ter uma fé cristocêntrica, onde o Cristo é o centro de todas as coisas, onde Ele possa, muitas das vezes, contrariar as minhas vontades, para que as vontades dele se realizam na minha vida. Isso é ter uma vida iluminada, e esse é o caminho da felicidade, gente. O caminho da felicidade não é, não, eu quero fazer isso, eu quero, sim, mas Deus quer. Então as pessoas vão se perdendo. O Evangelho e outras missas vai narrar o que eu vou dizer agora, não é o de hoje, quando os magos são anunciados, quando falam, vão dizer para os magos, para eles irem até Belém, para encontrar o menino, o Jesus que nasce. Imagina, de uma região para outra, como que os magos iriam chegar a Belém, e ainda encontrar um menino enrolado em faixas, colocado sobre uma manjedoura. Como que eles iriam achar? Era quase que humanamente impossível. Mas o que os anjos dizem? Uma estrela os guiará. Olhe para ela. Conforme vocês forem olhando para ela, ela vai direcionar aonde vocês devem ir. Sabe o que é isso? Em outras palavras, a direção da nossa vida deve vir do alto. A direção da nossa vida deve vir de uma luz que vem do céu. A direção da nossa vida, porque muitas das vezes nós somos como esses magos, somos direcionados a irmos ao encontro do menino Deus, do Messias, do Senhor, mas a gente não sabe qual é o caminho, a gente não sabe como vai fazer, a gente não sabe se vai encontrar, porque a gente está olhando para frente. Nem sempre nós vamos ter que olhar para frente, por mais que seja fundamental na nossa vida olharmos para frente, mas nem sempre nós vamos ter que olhar para frente. Em muitos momentos da vida nós vamos ter que olhar para cima, porque a direção vem de cima, porque a luz, o sinal vem de cima. Os magos foram guiados por uma luz, por uma estrela, e essa estrela nada mais é do que o sinal de Deus, a direção de Deus. Deus estava guiando aqueles reis magos
para ir ao encontro do menino Jesus, para adorar, para louvar, exatamente vindo do céu. Por onde você tem direcionado a sua vida? Por onde você tem direcionado os seus sonhos, os seus planos, as suas vontades? É preciso a gente olhar para frente, ter metas, ter rumo, ter direção, mas sem perder a visão do céu, sem deixarmos de olhar para cima, sem deixarmos de olhar para uma luz que nos guia, porque a palavra de Deus hoje vai dizer isso, que essa luz veio para iluminar a humanidade, e a gente precisa se tornar luz para os outros, e a gente precisa se tornar luz para a vida das pessoas. Quantas pessoas nós vamos encontrar pelo caminho para que a gente possa iluminar, não por uma luz própria, mas por uma luz que irradia através da nossa vida, por uma luz que bate em nós e reflete na vida de alguém. Nós não temos luz própria para iluminar a vida de ninguém, mas a luz de Deus, esse menino Deus que hoje nós celebramos, que hoje nós comemoramos o seu nascimento, a gente precisa permitir que a sua luz reflita através de nós na vida de tantas pessoas, porque a gente tem presenciado pessoas tão vazias, pessoas que talvez no dia de ontem, no dia de hoje, se você perguntar para ela, você tem motivo para celebrar? Ela vai dizer não, não tem motivo nenhum. Você tem motivo para comemorar? Não, não tenho motivo nenhum, mas na verdade ela tem muitos motivos, só que esses motivos estão no meio da escuridão, esses motivos estão perdidos no meio da escuridão e ela não consegue enxergar esses motivos, por isso que ela se fecha. Vivemos uma sociedade onde as pessoas estão fechadas, onde as pessoas têm perdido o brilho do olhar, onde as pessoas têm perdido o sorriso, onde as pessoas estão vagando pela vida, porque estão vivendo numa treva, em trevas interiores, trevas psicológicas, trevas mentais, trevas da fé. E a palavra de Deus hoje vem dizer que esse é o grande sentido do nascimento, iluminar a vida de cada um de nós, trazer para a nossa vida uma luz de vida, divina, uma vida diferente, um brilho diferente, uma claridade diferente, para que a gente saiba aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos caminhando. Quem caminha no escuro, tropeça. Quem nunca tropeçou, às vezes quando falta luz dentro de casa, chuta a cadeira, chuta a mesa, chuta o que veio pelo chão, sabe por quê? Quem caminha na escuridão tropeça e muitas das vezes cai. E a luz de Deus é exatamente para isso, para nos mostrar por onde nós estamos caminhando, com quem nós estamos caminhando, da maneira que nós estamos caminhando, porque a gente precisa que seja essa uma das propostas nossas de 2026, gente. Eu vou falar isso porque eu preciso tomar posse do que eu vou dizer agora, que eu estou até, quando o Senhor me inspirou isso agora, eu até me arrepiei. Que seja uma meta nossa para 2026, através desse evangelho, nós precisamos ter como meta, fazer muitas pessoas voltarem a sorrir. Que seja uma meta de vida nossa em 2026, fazer muitas pessoas voltarem a sorrir, porque muitas pessoas já não sorriem mais, porque não tem o sentido pela vida. Muitas pessoas acham que tudo acabou, mas a gente precisa ao mesmo tempo, quando a gente caminha nessa luz, a gente traz uma certeza do nosso coração: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu estava conversando lá em casa essa semana, a gente fez um retiro há um tempo atrás em Ponta Grossa, no Paraná, e a gente ficou numa casa de umas irmãs, e uma das irmãs, ela estava totalmente tomada por um câncer, tinha metástase no corpo inteiro, e nós ficamos sabendo essa semana, que ela está totalmente curada. Sabe o que é isso? É o milagre de Deus que a gente precisa crer a cada momento, e a gente só consegue crer no impossível de Deus, no milagre de Deus, quando a gente tem o coração iluminado, quando a gente tem a mente iluminada, quando a gente caminha na luz do Senhor. Então que seja essa uma meta de vida para nós em 2026, vamos fazer juntos, muitas pessoas voltarem a sorrir, que a luz do Senhor bata em nos,
reflita na vida de alguém. Isso já vai ser suficiente para ela. Isso sim é celebrar o Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.